Já? Tá filmando? Tá. Você poderia dar uma definição, um significado de computação quântica? Assim, bom, a computação quântica na prática, ela é o que a gente chama de um modelo não convencional aí de computação. Então, isso significa que ela, na verdade, ela não se baseia necessariamente no modelo de Turing. Na verdade, ela é um modelo alternativo para que você possa realizar a computação. Então, quando nós falamos em um modelo de computação, nós precisamos definir, obviamente, não só a questão da sintaxe dessa computação, como também a semântica, o que na verdade elas significam, né? Então, na realidade, a computação quântica, ela já existe uma proposta, já desde a época do Feynman, que é um físico aí muito famoso, aí, não necessariamente ele trabalhou aí com a área de computação, mas ele já especulou aí por volta de 58 se não seria possível a gente ter um computador que conseguisse fazer, por exemplo, contas aí no nível físico e mesmo no nível quântico. Se nós formos observar, toda máquina computacional, uma máquina física, ela realiza coisas no nível físico, né? Então, se nós pegarmos um computador convencional, ele trabalha lá com silício e isso, de um certo modo, no nível mais básico, trabalha, por exemplo, no nível eletrônico. Então, na verdade, a grande sacada, na verdade, da computação quântica é principalmente a questão da velocidade, né? Na verdade, você pode explorar na computação quântica uma coisa que muitas vezes não é tão simples de você explorar numa máquina de Turing, num computador convencional, que é a questão do paralelismo, né? E você tem uma outra propriedade muito importante, que é o que a gente chama de emaranhamento, que ele vem de um termo em inglês chamado de entanglement, que você consegue, por exemplo, numa mesma unidade de espaço, muitas vezes representar uma quantidade exponencial de informação. Então, por exemplo, num registrador, por exemplo, com n qubits, você consegue representar 2n informações. Elas estão num estado que a gente chama de estado emaranhado. Então, esse estado de emaranhamento, ele permite muitas vezes que a gente possa explorar, por exemplo, execuções aí não determinísticas, por exemplo, para se resolver problemas do tipo NP, problemas NP completos, problemas NP difíceis e assim por diante. Agora, obviamente que para a gente poder explorar bastante essa questão da computação quântica, a gente precisa ter uma noção muito forte de álgebra linear num tipo de espaço que tipicamente nós não trabalhamos em graduação, que é o que a gente chama de espaço de Hilbert. Então, o espaço de Hilbert ele pode ser definido como um espaço, na realidade, vetorial, onde toda sequência de Cauchy em relação à norma ele converge. Então, essa propriedade de convergência para a gente é uma propriedade importante. Então, na realidade, quando nós trabalhamos nesse tipo de espaço, a informação ela é representada, na verdade, como um vetor. Então, esse vetor de informação ele é relacionado com um conjunto, por exemplo, aí, de qubits. E aí as transformações ou as computações elas são definidas através de matrizes. Então, na realidade, ele é um processo que eu multiplicando uma matriz por esse qubit, isso vai me gerar um outro qubit. Esse processo de fazer essa multiplicação que a gente chama, então, de uma transformação quântica. Então, por exemplo, num nível mais básico, nós começamos a definir primeiro o que é um qubit, né? Então, na verdade, é a abreviação de um quantum bit, né? Que é o equivalente no mundo quântico. E aí, acima disso, nós definimos o que é uma porta lógica. Então, da mesma forma que nós temos a porta lógica NOT na computação convencional, a gente tem também o equivalente uma porta lógica aí no nível quântico. Da mesma forma que eu tenho o AND na computação convencional, eu tenho também aqui no nível quântico. Então, todas essas portas, elas não só são representadas aí por símbolos eletrônicos especiais, mas elas também têm uma matriz, então, aí, associada, né? Bom, eu especificamente, o que eu trabalho na área de computação quântica é com uma coisa um pouco mais sofisticada, que é numa área chamada teoria topológica de campos. Então, a teoria quântica de campos, ela é uma área que ela é bem avançada em termos de física, ela tenta unir o que a gente chama de mecânica quântica com relatividade especial, que é toda aquela teoria de Einstein. Na verdade, se você inclui, além da informação geométrica que você tem nesses campos, uma informação de relacionamento, você diz que você tem uma teoria topológica de campos. Então, por exemplo, o modelo que eu tenho interesse e que eu trabalho junto com o pessoal do Instituto de Física Teórica da Unesp é um modelo que a gente chama de ânions. Então, os ânions, quando eles se relacionam no espaço, eles se relacionam segundo a teoria topológica de campos. Então, ao invés da gente trabalhar, por exemplo, com matrizes, como as transformações elementares,
a gente trabalha com um negócio chamado de matriz de transformação Bridge, que é um tipo de grupo especial. A grande vantagem é que hoje em dia o pessoal está percebendo que, por exemplo, modelos aniônicos ou modelos baseados em ânions, eles representam, por exemplo, uma promessa muito grande numa realização física de uma máquina quântica, que é um dos principais problemas que nós temos hoje em dia. Por exemplo, existem propostas aí de implementações quânticas, mas com máquinas às vezes muito grandes. Então, por exemplo, você tem modelos baseados em ressonância magnética, que o pessoal tem que trabalhar com uma máquina gigantesca aqui dentro para controlar, por exemplo, rotações, como é o caso, por exemplo, que acho que não me engano, acho que a IBM tem um modelo com fluor com 7 qubits, que é um modelo relativamente pequeno, né? Tem um pessoal que trabalha, por exemplo, com coerência de luz, então tem muita implementação hoje em dia de máquina quântica, por exemplo, utilizando laser, né? E na verdade a própria fibra ótica, trabalhando com laser, ela já tem produtos, inclusive comerciais na área de computação quântica. Então hoje em dia, por exemplo, você já consegue encontrar sistemas, por exemplo, para criptografia quântica já implementados em cima de luz, para trabalhar, por exemplo, com canal, por exemplo, seguro aqui dentro de comunicação. Por exemplo, já tem empresas norte-americanas que já vendem esses produtos, por exemplo, para o sistema bancário. Então, na realidade, resumindo, ele é um modelo de computação não convencional, onde um dos principais requisitos que vamos dizer, ele disponibiliza para a gente é a questão da velocidade, já que ele consegue não só ganhar essa questão, por exemplo, de ter um paralelismo inerente às operações, mas eu também ganho nessa questão do entanglement, que é justamente a economia aqui de espaço. Então o modelo ele é essencialmente isso. Agora, obviamente que a computação, ela é uma computação, por exemplo, que ela pode ser vista com base em multiplicação de matrizes. Tem como você explorar mais a diferença entre a diferença física entre a computação quântica e a computação baseada em silício, explorando a lei de Moore? Sim, claro. Então, porque o que acontece? Se você pegar, por exemplo, a lei de Moore, que na verdade hoje em dia ela é uma lei que ela é altamente questionável, né? Que na verdade os sistemas de miniaturização de componentes eles estão chegando num nível em que a gente está chegando tão próximo, mas tão próximo para colocar os componentes que eles já estão começando a perceber efeitos no nível quântico. Então, por exemplo, com 10 a menos 9 ou 10 a menos 12, esses efeitos, por exemplo, eles já podem normalmente ser percebidos, né? Então, na realidade, hoje em dia, por exemplo, a lei de Moore está enfrentando justamente esse tipo de barreira. Porque, de um certo modo, se você diminui muito o componente, já começa a passar, por exemplo, de um nível, por exemplo, de microeletrônica para um nível, por exemplo, de nanoeletrônica, esses efeitos normalmente eles já começam a surgir, né? Então, na realidade, a computação com silício ela tem, obviamente, uma certa limitação. Da mesma forma, quando eu falo, por exemplo, com computação natural, por exemplo, computação envolvendo carbono, DNA, o RNA também, elas têm, obviamente, a sua limitação. Por exemplo, nesse caso, a computação natural, se eu pegar, por exemplo, o DNA ou RNA, a principal questão ali dentro é, por exemplo, questão de velocidade, que é uma coisa que, por exemplo, já não ocorre muito com a parte de proteínas. Então você tem uma diferença muito grande que vai depender muito da onde a computação quântica, por exemplo, ela pode ser implementada. Então, por exemplo, ela poderia ser implementada em silício? Pode. Agora, será que o silício ele tem boas propriedades quânticas? Então, por exemplo, será que o pessoal da IBM não escolheu, por exemplo, o fluor porque ele tem boas propriedades? O pessoal que está trabalhando com coerência de luz, então, às vezes é muito difícil você comparar essa realização física, porque ao contrário do silício, a computação quântica ela tem uma certa variedade de ambientes onde ela pode ser implementada. Então eu posso implementar usando um átomo de fluor, eu posso usar, por exemplo, um oscilador harmônico, por exemplo, se eu trabalhar com estados ligados, por exemplo, lá de hidrogênio. Então tem muita coisa hoje em dia já proposta como modelo. Você tem um tipo de coisa que eles chamam de ion trap, que são essas armadilhas aí para íons, né? Você tem, por exemplo, algumas alternativas aí também do pessoal da IBM na área, por exemplo, de dot plots, que o pessoal trabalha, eles conseguem, por exemplo, posicionar um átomo num determinado ponto do espaço. Você tem técnicas do tipo NMR, você tem técnicas aí de luz, então cada uma delas, obviamente, aí tem as suas próprias características, né? Então, às vezes fica muito difícil você comparar uma com a outra, mas com certeza, voltando um pouco para a lei de Moore, ela tem justamente essa limitação, que é justamente à medida que você vai
entrando nesse nível cada vez menor, o componente chegando cada vez mais próximo do outro, além obviamente dos efeitos magnéticos, você já começa a enfrentar efeitos justamente no nível nuclear, que está justamente relacionado com aquelas 4 grandes forças do universo, né? Que é a questão da força gravitacional, a nuclear fraca, a nuclear forte e a força eletromagnética. Então, dependendo do nível que você trabalhe, você obviamente já começa a perceber esse tipo de efeito, né? E qual seria a importância do estudo deste tema atualmente e também para o futuro? Tá, claro. Bom, ele não só tem obviamente uma importância do ponto de vista teórico, por exemplo, do ponto de vista da teoria da computação, ele oferece obviamente novos desafios em termos de modelo computacional, assim como na verdade eu posso ter um modelo de computação sem ter uma máquina física implementada. Então, por exemplo, hoje em dia já existem modelos exóticos aí de computação que o pessoal fala, por exemplo, em computação com buracos negros, e a gente tipicamente nem sabe ainda se um buraco negro ele existe ou não, mas o modelo existe. Quer dizer, do ponto de vista teórico, você pode criar um modelo sem ter, obviamente, a realização física. Então, na verdade, classes novas de complexidade surgem a partir do modelo quântico. Então, um exemplo típico, por exemplo, no modelo de Turing, você tem a classe dos problemas, por exemplo, NP completos, NP difíceis. Então, por exemplo, problemas típicos, por exemplo, de decidir se um número é um número composto ou não, que é um problema muito importante para a questão de segurança, por exemplo, via RSA, ele é um problema que ele é difícil do ponto de vista do modelo de Turing, né? Agora, se eu já vou para um modelo de computação quântica, eu já tenho um algoritmo muito decente, chamado algoritmo de Shor, que ele consegue, por exemplo, fatorar um número em um tempo que, no modelo de computação quântica, ele é considerado, por exemplo, um tempo eficiente. Por exemplo, um outro tipo de problema típico, né? Por exemplo, fazer busca num universo de dados não estruturados. Então esse é um problema também complicado, porque no modelo de Turing, por mais sofisticadas que sejam as técnicas, aí, por exemplo, de data mining, você ainda vai ter um custo computacional elevado para encontrar informação se a sua base de conhecimento ou sua base de busca ela não está estruturada. Então, por exemplo, na área de computação quântica, nós temos um algoritmo chamado algoritmo de Groove, que ele permite você procurar dados em tempo eficiente num universo de dados que não está estruturado. Então, do ponto de vista teórico, com certeza, ele tem uma relevância e uma importância muito grande, né? Agora, já do ponto de vista prático, ele oferece desafios em termos de implementação. Então, por exemplo, até alguns anos atrás, nós tínhamos aí esquemas bastante eficientes para a área de criptografia. Por exemplo, os esquemas tipo BB84, BB92, que eram esquemas aí já bastante seguros em termos de sinalização para criptografia quântica. Então, só recentemente, por exemplo, o BB84 e o 92, eles puderam ser implementados como sistema de sinalização em cima de fibra óptica. Então, na realidade, todo esse avanço teórico, de um certo modo, ele empurra, por exemplo, esse avanço também na área de tecnologia. Mas eu acredito que nós ainda estejamos muito longe de ter uma máquina quântica com um número de qubits que seja relevante para aplicações práticas, porque uma das aplicações práticas para isso é você trabalhar com a questão do não determinismo, né? Então, esse não determinismo ele começa a ficar importante quando eu trabalho com instâncias muito grandes, por exemplo, de problemas. E hoje em dia, por exemplo, você trabalhar com o modelo da IBM, modelo de Fluor, ele trabalha com 7 qubits. Então a gente conseguiria representar 2 elevado a 7 informações, que é uma quantidade muito pequena se a gente vê aí com os problemas práticos que tem por aí. Por exemplo, um problema, por exemplo, do tipo caixeiro viajante, né? Um problema do circuito hamiltoniano, que você já tem versões quânticas hoje em dia, ele só teria interesse prático para instâncias muito grandes. Então nós estamos falando, por exemplo, roteamento dentro, por exemplo, de todas as cidades do mundo, dentro de todas as cidades do Brasil. Então, na verdade, ele tem essa importância não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista de tecnologia. O meu interesse, por exemplo, maior nessa área é do ponto de vista teórico, né? Então, por exemplo, o modelo que nós trabalhamos, que é um modelo aniônico, ele nem pôde ser testado ainda, que agora que o pessoal ainda está trabalhando lá no LHC, no colisor de hadrons, lá, por exemplo, do CERN, para que esse tipo de teoria ele comece a ser testada. Mas são modelos que nós já conhecemos aí há 5, 6 anos atrás. Então, na verdade, você pode trabalhar no modelo até que a gente tenha alguém com coragem, ou, por exemplo, alguém que, vamos dizer assim, um aparato tecnológico que dê para testar essas coisas. Então, por exemplo, esses grandes investimentos
em físicas de altas energias, por exemplo, como o próprio CERN, o próprio LHC, ou outros, por exemplo, tokamaks ou coisa do dia, não é simplesmente você gastar dinheiro para nada, na verdade você testar essas coisas mais básicas para que, a partir dessa coisa básica, você possa desenvolver outros produtos, por exemplo, de tecnologia. Né? Quais seriam as aplicações práticas que já existem ou poderiam existir a partir de tais estudos? Tá, então, existem duas aplicações práticas muito importantes da área, por exemplo, de computação quântica. Uma delas é a questão da criptografia quântica, porque na realidade, por exemplo, com o algoritmo de Groove, se ele for implementado para grandes instâncias, implementado, quando eu digo do ponto de vista físico, todo o esquema, por exemplo, baseado em RSA hoje em dia, ele fica inseguro. Né? Então, agora, obviamente você não é obrigado a usar necessariamente o RSA. Então você tem outros esquemas aí até mais complexos, como por exemplo, problema de logaritmo discreto, você tem problema, por exemplo, de curvas elípticas, que são problemas que na verdade a gente tem trabalhado para poder tentar criar versões quânticas disso. Então, por exemplo, o BB84, o BB89, que eles trabalham com chaves de criptografia quântica, não só a questão da própria codificação, mas a própria questão da distribuição da chave, por si só ele já levou à construção de tal tipo de equipamento. Então, hoje em dia, já é possível que nós possamos utilizar, por exemplo, em comunicações bancárias nos Estados Unidos, comunicação em cima de fibra ótica que já utilizem técnicas aí de computação quântica. Então, na verdade, ela não é bem um futuro muito distante. Então, você já tem esse tipo de máquina já implementado. Agora, a computação quântica, do ponto de vista mais genérico, de ter uma máquina quântica como um computador que a gente está acostumado a trabalhar hoje em dia, isso eu acho que vai demorar um pouco mais de tempo. Mas, obviamente, que ela oferece muita oportunidade, principalmente no tratamento de problemas complicados em computação, principalmente no modelo de Turing. Então, se eu pego um problema do tipo NP, o NP completo, um NP difícil, eu posso tentar, por exemplo, hoje em dia, várias alternativas mudando o modelo de computação. Então, eu posso, por exemplo, trabalhar com modelos baseados em heurísticas, modelos baseados em meta-heurística. Por exemplo, hoje em dia você pode utilizar, por exemplo, modelos aí de colônias, por exemplo, de formigas, que a priori parece que não tem nada a ver com a área de computação, para poder pegar soluções que tipicamente são bem adaptadas na natureza e trazer para o ambiente computacional, justamente para se tratar toda essa questão da complexidade que esses problemas têm. Então, assim como, por exemplo, heurísticas, assim como a área de computação molecular também, que tem todo um paralelismo já inerente. Então, você pode trabalhar, por exemplo, com técnicas baseadas em reação e difusão. Você tem modelos, por exemplo, do tipo buraco negro. Você tem modelos, por exemplo, baseados em imunologia, por exemplo, a área de imunotrônica, hoje em dia é uma área muito importante, por exemplo, para alguns algoritmos, por exemplo, de recomendação, para trabalhar mesmo com a parte de segurança. Então é possível a gente construir, por exemplo, modelos de antivírus, por exemplo, baseados em técnicas que o nosso corpo usa. Né? Então, trabalho, por exemplo, com células do tipo T4, T8, CD4, CD8, e essas coisas todas que tipicamente você trabalha na área de imunologia, a gente pode trazer hoje em dia a parte de imunotrônica. Você tem, por exemplo, pode trabalhar, por exemplo, com coisas vindas da biologia. Então você tem, por exemplo, programas que criam os programas, hardware que cria outro tipo de hardware. Então você tem uma área hoje em dia, por exemplo, chamada de embriônica, que já faz, por exemplo, esse tipo de coisa. Então, na realidade, a computação quântica é uma das alternativas que a gente tem hoje em dia para poder trabalhar com complexidade de problema. Assim como eu tenho os problemas NP difíceis, NP completos em Turing, quando eu vou para computação quântica, a gente cria também o quê? Outros tipos de coisa. Então, na verdade, não é que a computação quântica seja infalível. Ela tem, obviamente, as suas classes de complexidade, tem problemas tão difíceis de se resolver quanto, por exemplo, numa máquina, por exemplo, de Turing. Mas para o futuro, você tem, obviamente, coisas que bem adaptadas já para o presente, como, por exemplo, a questão da criptografia quântica, que ela está relativamente bem estabelecida, mas você tem desafios aí bastante grandes, não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista de tecnologia. Né? Você acha que a computação quântica pode ser empregada como é utilizado hoje em portáteis, a computação de silício, em jogos?
Olha, eu acredito que sim, porque na realidade o que ela vai formar é, na verdade, uma base mais elementar de computação, né? Então, por exemplo, aplicações que elas requeram, por exemplo, grande desempenho, como por exemplo, para a área de jogos ou, por exemplo, para a área de otimização, ela pode se valer desse paralelismo inerente que eu tenho para a área. Agora, a dificuldade que eu vejo é justamente o seguinte, hoje em dia, mesmo para uma quantidade pequena de qubits, o pessoal já tem trabalhado com equipamentos relativamente grandes, então eu acho que chegar num nível, por exemplo, hoje em dia de um notebook, ou por exemplo de um iPod, ou de um iPhone, alguma coisa, eu acho que ainda deve demorar um pouco de tempo. Isso, eu acho que não deve ser uma coisa, não deve ser uma coisa muito rápida. Não, muita computação tradicional. Exatamente, é o mesmo tipo. Agora, obviamente que a gente tem uma velocidade, obviamente, de produção de tecnologia e de teoria muito mais grande do que se fazia no passado, porque hoje em dia você tem questão de trabalho colaborativo, acesso à internet, então a fluidez das informações hoje em dia é um negócio assim que é muito maior do que se fazia lá em 45, 58, no início aí da computação digital, né? Então a gente tem, obviamente, isso a nosso favor. E com relação à parte de segurança da computação quântica, pode-se dizer que o que se tem atualmente é considerado muito mais seguro ou praticamente infalível no nível quântico que se tem? Não, então o que acontece? Que infelizmente uma má notícia é que nenhum sistema é infalível. Isso é uma coisa terrível que a gente aprende em segurança da informação, é que na verdade você sempre vai tentar criar brechas ali naquele sistema. Então hoje em dia tem uma área muito interessante que o pessoal chama de criptoanálise, que é você tentar criar o quê? Códigos aqui dentro então que façam meio que entre aspas aí, é o processo inverso que se faz na criptografia. Então você quer, por exemplo, criar sistemas hoje em dia de ataque para esses sistemas de criptografia. Então, assim como você já tem hoje em dia ataques para RSA, ataques para curva elíptica, para técnicas do tipo PGP, ou por exemplo logaritmo discreto, você tem equivalentes lá no nível quântico também, né? Agora, obviamente que você criar um mecanismo de ataque, por exemplo, um sistema quântico, ele já é mais complicado, obviamente, que ele depende mais conhecimento, depende mais aparato, por exemplo, tecnológico, do que se você pegar, por exemplo, um ataque no modelo de Turing, como é o caso que acontece aqui dentro com o RSA, né? Então, não dá para se dizer que ele fique mais seguro. É que, na verdade, ele é o quê? Na verdade, o que nós criamos aqui dentro foi uma espécie de um fortalecimento. Agora, esse fortalecimento, obviamente, ele não impede que alguém vá lá e, obviamente, crie um esquema que quebre, por exemplo, aquela chave quântica, por exemplo, num tempo polinomial. Você gostaria de falar alguma consideração final, ou mesmo passar uma mensagem para alguém por que ele deveria estudar essa área ou divulgar essa área? Com certeza, porque a gente pode contar no dedo hoje em dia, isso é uma coisa importante, pessoas que estão trabalhando aqui nessa área. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, há mais ou menos cerca de 7 anos atrás, era muito difícil você ter gente aqui no Brasil para poder discutir. Então, na verdade, a gente ia falar com o pessoal da área de física teórica, principalmente o pessoal que trabalha com teoria quântica de campos, e eles entendiam a coisa no universo físico, não queriam saber de computação. Então, muitas vezes, a gente tinha que passar pelo sofrimento, por exemplo, de fazer curso de teoria quântica de campos para poder entender a linguagem encriptada que eles usam, porque o pessoal acha que a gente fala difícil, mas o pessoal da área de física, o pessoal da área de biologia, quem trabalha nessas áreas multidisciplinares, entende bem isso que eu estou colocando, né? Mas é uma área que, principalmente como cientista da computação, ela oferece muito desafio, não só desafio do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático, né? E principalmente para a gente, para poder pegar problemas que são computacionalmente difíceis, como por exemplo a própria fatoração de números, ou por exemplo problemas do tipo circuito hamiltoniano, por exemplo cobertura de vértices, problemas que tipicamente a gente conhece como NP completos, NP difíceis, e tentar produzir soluções elegantes que explorem não só essa questão do paralelismo, mas também a questão do entanglement, que é a questão, por exemplo, de trabalhar com redução